Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Tá todo mundo me escutando? Então tá bom. Estou só aguardando um pouco para ver se o pessoal entra aí. Deixa eu ver se... Bom, acho que agora deu certo aí. Teve um pessoal que não estava conseguindo entrar na sala, deu um pequeno contratempo. Coisas que acontecem, mas acho que agora tudo normalizou. Todo mundo está me ouvindo bem. Tem mais gente para chegar aí, acho que tem mais 3 ou 4 pessoas. Mas tudo bem, vamos começar, senão a gente acaba chegando muito tarde, né? Deixa eu dar uma olhada aqui só. Só um minuto. Deixa eu ajustar aqui o documento, peraí. Agora eu estou com um pequeno problema aqui no arquivo. Hoje resolveu dar o piripaque aqui na sala. Pronto, acho que agora vai dar certo. Muito bem, então vamos começar. Pessoal, conforme a gente vai, para quem está assistindo aí a primeira vez, conforme a gente vai evoluindo aí no curso, vocês podem ir perguntando aí livremente sobre o assunto. Por favor, não fujam do assunto, do tema em questão, tá? E nós vamos conversando e sanando qualquer dúvida aí que vocês tenham, tá certo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá tudo em ordem? Porque hoje deu vários probleminhas aí no sistema, mas eu acredito que normalizou. Então tá beleza. Então tá jóia. Então tá jóia, pessoal.
Bom, pessoal, nós mencionamos, né, sobre a magia de Tutankhamon, e é óbvio que existe toda uma lenda, né? Eu vou falar muito rapidamente, porque eu cheguei até a falar num dos programas aí, Mistérios do Ocultismo, nós chegamos a falar aí sobre a maldição aí do faraó, né? Então, tinha uma crença, né? Essa maldição associada, né? A tumba do faraó Tutankhamon, da 18ª dinastia, ela criou um monte de lendas devido ao número de pessoas que vieram a falecer, né? Incluído o ilustre e famoso, né? Lord Carnarvon, que foi o promotor das escavações no Egito Antigo, né? É claro que há umas controvérsias, né? Que o pessoal fala sobre a existência de fungos, ou que não existia, mas há uma inscrição, né? Na antecâmara da tumba, há um óstraco de argila com a inscrição: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que perturbam o repouso do faraó. E quem foi o Tutankhamon? Ele foi apelidado de Rei Tut, né? Ele foi um jovem faraó e morreu muito novo. Ele tinha 19 anos e, segundo a análise que fizeram na múmia dele, né? Ele teve alguns problemas de sangue que afetou a estrutura óssea, possivelmente uma espécie de osteoporose avançada. Segundo os egiptólogos, ele era filho e também genro de Akenaton, filho de Kia, a esposa secundária do seu pai. Ele casou-se aos 10 anos com uma meia-irmã que tinha 12 anos, que é coisa que era muito normal, né? E ele morreu em torno de 1300 e alguma coisa AC, aos 19 anos de idade, não tendo deixado filhos nem nada, né? Então, o que acontecia? Existiam muitos saqueadores, né? Já naquela época tinham muitos saqueadores. Então o pessoal dizem, né, que essas lendas elas foram propagadas exatamente para evitar esses saqueadores. No entanto, quem descobriu a tumba de Tutankhamon, né, foi o arqueólogo Howard Carter, né, junto com o patrocinador que eu já mencionei, que foi o Lord Carnarvon. O Howard Carter, segundo conta a lenda, ele encontrou um anel na antecâmara e fez uso desse anel. Ele se apropriou desse anel. Segundo a lenda, era um anel de Atlante. Por incrível que pareça, todo mundo morreu. Todo mundo teve mortes diferentes, teve problemas cardíacos, ataques do coração, né? Uma série de problemas, né? Menos o Howard Carter, que morreu de velho. Tá? A tumba, ela foi aberta oficialmente, ela foi descoberta em novembro, para vocês terem ideia, de 1922. Mas foi oficializada, né, com as autoridades egípcias só alguns meses depois, só em fevereiro de 23. Os acadêmicos eles achavam que iria ser um tiro no escuro ficar procurando a câmara lá, né? Mas o Carter ele explorou o Vale dos Reis com muita cautela, né? E no início teve tantas dificuldades para encontrar que ele estava já quase desanimado. E a mesma coisa o Lord Carnarvon também já estava cansado de bancar, né, recursos. Ele estava cansado de bancar recursos para que o projeto, né, continuasse em frente, né? Aí o Howard Carter, quando ele conseguiu, né, mais uma carta de crédito, digamos, do Carnarvon, ele, após o terceiro dia das escavações, na última
temporada em busca, né, do rei Tutancâmon, ele encontrou uma escada de pedra que levava a uma entrada escondida, né, que estava com um selo antigo, era a marca da realeza egípcia. O Carnarvon, ele estava tomando chá com a filha dele, no castelo dele da Inglaterra, quando ele recebeu o telegrama de Carter, que dizia ter encontrado uma tumba magnífica e com o selo ainda intacto. Aí o Carnarvon, que já estava a caminho, já se pôs rapidamente a caminho já se pôs rapidamente a caminho do Egito. Né? E o Carter, a história, né, conta que Carter era uma pessoa, o Howard Carter era uma pessoa muito sozinha. E ele tinha um canário que era amigo dele. E uma certa feita, um dos funcionários que faziam a limpeza, né, encontrou uma naja que estava comendo o canário, matou o canário, estava deglutindo o canário na gaiola. E aí eles acharam que era um sinal de mau agouro, era um presságio, né? E falaram que ele devia parar com as escavações. Ele falou, não, isso é bobagem e tal, e continuou. Daí, em novembro de 22, ele encontrou a entrada, né, que levava a uma outra sala. Né? Nessa sala ele encontrou o anel, aí havia algumas marcas de tentativa de arrombamento, né, porque já tinham entrado alguns bandidos por lá, possivelmente. Né? E aí ele finalmente encontrou a sala funerária. E a sala brilhava e tudo que tinha lá dentro era ouro. Vocês imaginam só a situação de encontrar alguma coisa assim desse tipo. Daí, o que ele fez? Ele pegou, ele entrou, né, na sala. Ele não poderia ter entrado na sala sem as autoridades egípcias estarem presentes. Eles exploraram à vontade e foi somente 2 meses depois, né, 3 meses, quase 3 meses depois, é que eles foram chamar as autoridades egípcias, né, para poder participar e oficializar o que eles tinham encontrado. Até lá, vai saber, né, o que aconteceu. Eles exploraram à vontade. Né? Então, quando isto aí foi oficializado, né, e em 1923, pouco tempo depois de ter sido oficializada, né, começou a primeira morte. A primeira morte, o Lord Carnarvon, ele estava fazendo a barba, ele fez um corte em cima de uma picada, segundo conta, uma picada de mosquito. E esse ferimento não cicatrizou, ele começou a arruinar, começou a dar uma infecção generalizada, começou a dar febre, né? E infectou de tal maneira que ele teve muita febre e veio a falecer. No momento que ele morreu, exatamente no momento, aconteceu uma coisa muito estranha. A luz do Cairo se apagou todinha, né? E todos os serviços na época do Cairo eram administrados pelo exército britânico. E não tinha o que fazia para eles ligar a luz, exatamente quando ele morreu. 20 minutos depois, aí eles conseguiram finalmente restabelecer a luz. O Carnarvon, ele tinha uma cachorrinha que estava dormindo. No momento que ele morreu, ela soltou um uivo e morreu instantaneamente, na mesma hora, como se ela dissesse que alguma coisa estava acontecendo. Bom, passado anos depois, porque todas as mortes que foram ocorrendo numa sequência era um grande mistério. Isso foi nos anos 80, uma mulher chamada Chayelle Manson, ela entrou na tumba, que era permitida, ela era arqueóloga, ela tinha permissão para ir até a tumba e tinha os afrescos pintados na parede e ela tocou nesses afrescos. E aí ela se contaminou com uma bactéria, que era o Aspergillus niger. E essa bactéria, ela se sentiu mal, né? Os pulmões dela ficaram comprometidos, a bactéria atacava diretamente os pulmões e ela veio morrer. Aí quando fizeram
a autópsia, a biópsia, aliás, dos pulmões dela para descobrir o que tinham. Aí detectaram esse fungo, né, que eram as Aspergillus niger, e que eram esporos, né, microscópicos, e a partir do momento que ela mexeu esses esporos, ela assimilou, né, e aí essa doença foi estabelecida. Mas o interessante é que não há nenhum registro de mais mortes oriundas desse fungo. Eles supõem, naquela época, quando aconteceu, porque isso foi nos anos 80, que o causador das mortes, da maioria das mortes, do ataque cardíaco, não sei o que e tal, teria sido esse fungo. Mas não foi isso que aconteceu, na verdade. Tá? Não foi isso que aconteceu. Houve gente que morreu, né? Morreu de ataque cardíaco. Outros que visitaram, né? Teve a maldição da tumba de Tutankhamon, quando o Howard Carter, né? Com ele não aconteceu nada, e ele contestava que queria qualquer coisa. A Lady Carnarvon, para vocês terem ideia, ela morreu exatamente como o marido, picado de inseto, quer dizer, já não foi o fungo. O secretário, o Richard Vittel, que era o secretário do Lord Carnarvon, ele morreu subitamente quando ele estava dormindo. 3 meses depois, quando o Vittel morreu, o pai dele se jogou do 7º andar do edifício, né, caindo numa cerca. Depois disso, aí começou, né, uma forte, né, zum, que a maldição ela estava presente. A caminho do cemitério, né, o carro fúnebre do Lord Westbury atingiu e matou um garoto de 8 anos. No exato momento da morte do garoto, de 8 anos, só um minutinho, por favor, só um minutinho. Então, um pouquinho. Foi reenviado o link para todo mundo. Deu um probleminha, o link foi reenviado. Foi para ele olhar nos e-mails. Agora, qualquer coisa, se ele não conseguir entrar, a gente vai enviar o DVD para ele, não tem problema. E, infelizmente, eu não tenho como fazer agora, parar. Desculpa aí, pessoal. Muito bem. Então, infelizmente deu... mas foi outra pessoa. Mas o que vai fazer? Infelizmente, acontece. No exato momento que estava indo o carro fúnebre do Lord, ele matou um garoto. O garoto morreu atropelado. No mesmo momento que morreu o garoto atropelado que estava indo o carro fúnebre do Lord Westbury, o egiptólogo que estava no Museu de Londres com as peças, né, de Tutankhamon, morreu de infarto. Tá? Então, quando o diretor do Museu do Cairo, por exemplo, ele teve um sonho que se as peças deixassem o país, ele morreria. E, de fato, ele morreu 3 meses depois. Né? Uma autoridade egípcia que acompanhava as peças quando elas chegaram no Museu de Londres, zombou da maldição e morreu de ataque cardíaco na mesma noite. Então, isso aí resultou num total, nessas Índias e Vidas, aí de 30 mortes. Tá? O que eu quero dizer é que, às vezes, o processo mágico, ele não é um processo, vai morrer do quê? Tem que ter um motivo para morrer. Então, a picada do inseto pode ser um processo mágico. O fungo foi um processo mágico. As coisas, a loucura na cabeça do cara, se jogar, foi por conta de um processo mágico. Ninguém morre pelo processo mágico em si. A pessoa morre, o processo mágico causa alguma coisa que vai fazer com que a pessoa ela venha a óbito. Tá? Então, a magia ela funciona dessa maneira.
Tá? Então, nós aqui, obviamente, não temos nenhuma dúvida que a maldição realmente existiu. Tá? Inclusive, teve mais casos. Teve uma pessoa que, agora não me recordo o nome, que ele se sentiu muito mal porque ele também zombou da maldição. Ele estava muito mal, começou a ter febre, isso tempos mais modernos. Aí ele foi até a imagem do faraó, né, a máscara do faraó, e deu um beijo na máscara do faraó e pediu perdão por ter duvidado da maldição. No dia seguinte ele estava curado. Então vocês estão vendo aí que coisa tem. Lógico que a gente trabalha com magia e vive com magia, né? A gente entende que isto foi um famoso gatilho mágico. Então eu vou mostrar para vocês, através de diversas formas de magia, né, alguns gatilhos mágicos que nós podemos empregar. Tá? Alguns gatilhos mágicos que a gente pode fazer uso, tá? Na prática. Então tudo vai ser assim, bem mastigado. Né? Agora, convém dizer que, isso porque é uma dúvida recorrente, inclusive, toda vez alguém vai fazer um curso, vou fazer uma evocação, não deu certo. Fiz um ritual, não deu certo. Em compensação, às vezes eu recebo uma outra notícia. Recentemente tive uma notícia de uma pessoa que comprou a Rua da Prosperidade e ganhou um dinheiro na Bolsa de Valores. Colocou lá dentro da caixinha. Teve outra também que precisava de um carro e ganhou um carro de uma madrasta que era uma herança, que ela nunca ia sonhar que a madrasta ia dar alguma coisa para ela, porque o pai dela já tinha falecido. Deu um carro, um Honda Fit para ela. Quer dizer, magia ocorre. Só que quando a pessoa ela entra na sintonia correta e não fica com ansiedade ou fica duvidando, será que vai dar certo? Quando você resolveu fazer a magia, você tem que projetar o seu pensamento, você tem que projetar o seu foco da vontade bem direcionado naquilo que você quer, o seu objeto de desejo, tá? E usar exatamente, né, os meios que você vai empregar para a realização daquele objetivo. E esses meios eles têm que estar, obviamente, com algum tipo de sintonia com as forças da natureza para que a magia ocorra e realmente tenha uma realização plena naquilo que vocês forem fazer. Obviamente, quando nós ensinamos aqui, a IE Caminhos da Tradição é uma escola de ocultismo. Então, aqui vocês têm curso de Goécia, curso de ataque e defesa astral, curso de ataque. Enfim, aqui a gente não entra no mérito da questão, mas isso é uma magia de ataque, isso gera karma. Escuta, mas se você vai aprender defesa pessoal que eu saiba numa academia, você também aprende a atacar, não aprende? Se você vai fazer o uso daquilo e um mau uso, de repente, e vai aplicar algum golpe na pessoa que de repente a pessoa pode vir a óbito, eu acho sim, todos nós somos culpados pelos nossos excessos, tá certo? Mas de repente a gente tem que se defender e a melhor defesa às vezes é o ataque. Então aqui é uma escola ocultista, não é um centro de caridade, espírita, nem nada. Então a gente ensina os dois lados da moeda, porque o ocultista verdadeiro, ele precisa compreender os dois lados da moeda. Não há como você aprender só um lado, só aquilo que é bonitinho, é proteção e tal. E o outro lado? Como é que faz? Infelizmente, há mais pessoas causando males na Terra do que causando bem para as pessoas. Né? O que você vê aí, infelizmente, é o quê? Né? Inclusive em termos mágicos. Se vocês soubessem o que existe de magia contrária, perambulando por aí, e gente que causa o mal, por quê? Porque o feiticeiro, para causar o mal, ele não precisa muita coisa. Basta que ele tenha um conhecimento razoável. Né? Eu diria que, geralmente, os feiticeiros eles são muito fortes, muito focados naquilo que eles fazem. Por isso que dá muito certo. E a pessoa, às vezes, vai fazer, ela não é um feiticeiro experimentado, porque ele só faz o mal. Ele está consciente do que ele sabe como vai fazer. A vontade dele é forte, é direcionada. Entenderam? Então, agora a pessoa já conseguiu entrar na sala.
Mas tudo bem, vamos em frente. Então, o que eu queria dizer para vocês, que magia é isso, né? A vontade dele é muito forte. E vocês têm a obrigação o quê? De aprender a se defender. Se vocês estão estudando aqui, estão estudando na IE, vocês vão ver que tem muita coisa, né? Outro dia eu ensinei uma pessoa uma coisa simples, que eu ensino até no programa Mistério do Ocultismo. Fazer um banimento e selar porta e janela com uma esponjinha com água e sabão. A pessoa que estava dormindo num lugar muito pesado, muito denso, um lugar alugado e tudo mais, era um estudante que estava dormindo numa espécie de um basement, num porão, né, numa casa, disse que estava muito, toda noite sendo atacado, coberta, sendo puxado. Acabou o problema. Aí, surpreendentemente, nossa, escreveu, eu não tive problema nenhuma noite. Eu falei, mas é lógico, eu não estou ensinando, você acha que não tem eficiência? Aparentemente, aquilo que é muito simples tem muito mais eficiência do que uma coisa muito requintada. O feiticeiro, para fazer o mal, ele não tem tanto requinte. Ele não fala grandes palavras em latim, hebraico e evocações misteriosas em idiomas enoquianos e antigos. Ele faz aquilo que ele tem que fazer na medida certa e obtém o resultado desejado também na medida certa. Entenderam? Então, o que a gente ensina para vocês é exatamente na medida certa. E tudo aquilo que é ensinado na IE, isso vocês podem ter certeza. E tem gente aqui no meio aqui de vocês, por exemplo, que já são ocultistas experimentados e alunos da IE há muitos anos também, sabem muito bem o que eu estou falando. Tá certo? Então, com essas palavras, vamos dar o início, então, à parte prática, né, do nosso curso, porque a finalidade é realmente ensinar a prática. Tá? E é curioso, e hoje, por falar em Tutankhamon e tudo mais, a gente ter tido tanto problema, né, para entrar na sala. Tomara que não seja a maldição do faraó, não querendo que a gente desvende alguns mistérios, né, egípcios, mas a gente vai ter alguns rituais mágicos, né? Mas vocês estão vendo aí o amuleto, né? Então muita gente não entende o que é amuleto, né? E amuleto, o que é? É um nome dado a uma classe de objetos, de ornamentos que fazem parte muitas vezes do vestiário, né? O pingente, broche, brincos, né? E esses amuletos eram muito empregados pelos egípcios. Aliás, um dos povos que mais utilizava amuletos eram os egípcios. Tá? Eles faziam peças hiper trabalhadas aí, desde aquela época, sabiam trabalhar muito bem o ouro, né? Então faziam peças lindíssimas até. Mas a palavra amuleto é interessante que ela tem uma raiz, que é árabe, e significa o quê? Portar, carregar. Então, o amuleto é algo que é para ser carregado com vocês. Então nós vamos, dentro do gatilho mágico, aprender alguns amuletos que são importantes, principalmente para proteção, eficientes, tá certo? E o amuleto, né, no caso dos egípcios, ele era destinado a proteger qualquer coisa, tanto os vivos como os mortos também. Os mortos era, no caso, para não serem atacados e poderem, né, fazer a ascensão, né, até o reino de Ra. Né? Então tinha um caminho, né, existia um caminho que eles faziam, né, que eles já aprendiam, então eles deixavam, né, o livro dos mortos é exatamente isso, era um caminho para que eles seguissem para poder ascender dentro do plano espiritual. Tá certo? E também não era incomum, nessa proteção, as serpentes, né? Eles deixavam animais, serpentes, jogavam lá dentro e fechavam ali. Por isso que tinha, naqueles filmes que tem muita cobra, naja e tudo mais, né? Porque elas se esgueiram pelos buracos ali, elas entram e saem. Então era uma coisa também muito normal. Mas esses objetos, tá? Que tipo de amuleto que a gente vê?
aqueles que têm algum tipo de inscrição, ou aqueles que são um símbolo que se carrega de uma determinada energia a partir do momento que a gente faça essa carga energética. Então nós temos diversos tipos de amuletos e de pantáculos, inclusive os pantáculos planetários. A gente faz as devidas consagrações, né, que são na verdade as fórmulas, né, e recitais, para que os amuletos eles passem a ter as propriedades mágicas. É por isso que quando você usa uma coisa que está consagrada, ninguém pode chegar lá e meter um mãozão. Não pode tocar aquilo que é seu. Se tocar, você tem que reconsagrar a peça, porque vai desmagnetizar. A gente tem tido muitos resultados de amuletos e pantáculos que a IE Caminho da Tradição faz. O cara fala, eu tenho problema com as mulheres. O que eu faço? Eu tenho um pantáculo elaborado, um pantáculo de Vênus, você vai usar, faz a consagração e tal. O cara falou, olha, realmente resolveu. Eu não estava sendo notado para ser notado. Por quê? Porque aquele pantáculo, ele carregado de energia, ele mudou a polaridade da pessoa, ajudou a mudar a polaridade. Então aquela dificuldade que se estava tendo, passa a não ter. Ou então, é uma proteção espiritual que é dada, porque muda também a polaridade, o que estava muito atrativa, estava sendo vítima de ataques e energias contrárias, constantes, né? Porque a gente infelizmente inveja e tudo mais, está cheio por aí. Né? Gente que não quer bem, a gente também está cheio. Mas esses pantáculos têm realmente a propriedade mágica de impedir, né, esse lance energético contrário que vai carregar vocês e mudar a polaridade de vocês e acaba as coisas dando tudo errado. Tá certo? Então, nós vamos, né, com isso, apenas eu quis dar essa introdução aí sobre amuletos, vamos começar então agora no primeiro ritual. Tá? O primeiro ritual é um gatilho para glamour e domínio e domínio. Isso, quando eu falo glamour e domínio, não significa especialmente para questões amorosas, mas para você colocar em um determinado ambiente, tá? E aquele ambiente vai ser polarizado, tá? Como um gatilho quando você vai realizar algum tipo de negócio, ou quando alguém se faz presente, vai receber a energia, como se fosse um gatilho, vai receber a energia do local, tá? Então, o que é necessário? Um vaso de barro, pois eu só lembro que vocês vão receber esse material, está escrito, então vocês podem tomar nota ou não, mas tem, né, esse material escrito vocês vão receber. Apenas eu já vou adiantando que a gente vai colocar no YouTube, tá? Depois, para quem quiser receber em casa, porque o YouTube às vezes dá uns probleminhas, a pessoa precisa ter um Gmail, às vezes ele tira fora e coisa e tal, basta pagar a taxa de R$20, a gente manda um CD de arquivos e um DVD para casa da pessoa. Tá? É uma taxinha de R$20, a pessoa paga e já é enviado o DVD. Se não, ela pode assistir no YouTube e o arquivo ela vai receber também. Tá? Tem todo o direito de ter o material. E no YouTube é realmente o local que eu posso abrigar, né, o curso, né, de maneira privativa, para que vocês possam assistir posteriormente. Tá? Então, um vaso de barro, terra, tá? Um pinus ou um cipreste, é uma planta, tá? Vocês compram em qualquer casa que vende plantas, né? Um coração com massa epóxi e no centro do coração um papel escrito Tuamutef, tá? E do outro lado do papel, que aí não foi colocado direito, vocês vão colocar uma gotinha do sangue do dedo de vocês. Tá certo? Muito bem. Então, vocês viram que tem três objetos no coração, são 3 pontinhas metálicas. Pode ser um clipe, pode ser um alfinete, tá? Pode ser qualquer coisa, não tem problema. Vocês vão colocar de modo a fazer uma antena, assim, 3, né? Anteninhas, tá?
E aí vocês, quando estiverem na mão, ele já pronto, pode pintar, né, de vermelho e tudo mais, vocês estão fazendo um amuleto, uma peça. Tá? Então façam bem feito. Aí vocês vão fazer o seguinte encantamento sobre o coração. Que meu coração esteja, mas quando vamos falar de forma solene, tá? Que meu coração esteja comigo na casa dos corações. Ó Tuamutef, que a minha boca seja dada, para que eu fale com ela, e minhas duas pernas para caminhar com elas, e minhas duas mãos e braços para vencer e dominar. Que as portas do céu me sejam abertas. Que Sebe, o príncipe dos deuses, me abra as duas mandíbulas. Que ele abra meus dois olhos que estão vendados. Que me faça separar as minhas duas pernas que estão amarradas. Que Ampo, que é Anubis, torne minhas coxas firmes para que eu levante sobre elas. Que a deusa Sequet me faça levantar para que eu ascenda ao céu. Que se faça aquilo que eu ordenar na casa do Cá e de Pitá. Compreenderei meu coração, terei domínio sobre meu coração. Dominarei minhas duas mãos, dominarei minhas pernas, terei poder para fazer o que agradar ao meu Cá. É o meu corpo energético. Tá? Enterra o coração no vaso, planta, né, o cipreste e desenha um olho de Horus. Toda vez que vocês forem, digamos que seja num escritório, e você precisa fazer. Veja bem, o vaso, vocês que vão fazer ele bonitinho, pintar o olho de olhos, não importa que está virado para cá ou para lá, mas está lá num cantinho. Não precisa ser um vaso grande, pode ser um vaso pequeno com a plantinha ali. Tá? Então o que acontece? Vocês simplesmente, na hora de exercer o domínio sobre a pessoa, vocês vão se concentrar, né, no que foi dito, tá? E vão colocar isso, passar isso para a cabeça da pessoa, né? Vocês vão mentalizar e vão passar isso para a cabeça da pessoa. Vocês automaticamente vai ocorrer um glamour em que vocês vão exercer um domínio sobre a pessoa. É um gatilho que vai acontecer. Basta que vocês lembrem do vaso. Lembrou do vaso, automaticamente fixou os olhos na pessoa, vocês estão fazendo aquela conversando, ou se é na casa para você estabelecer um glamour para o amor, seja por que for, tá? Porque o glamour é isso, é exatamente te tornar glamuroso, a pessoa ficar encantada por você, quer dizer, é um encantamento, você está encantado, a pessoa vai fazer aquilo que você deseja, tá certo? Então esse é o primeiro gatilho, né? Primeiro gatilho que vocês estão aprendendo. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida pode escrever. Se não, vamos prosseguindo. Tudo bem. Esse segundo gatilho é um gatilho para ataque, que é o feitiço da magia do caos, tá? É uma feitiçaria do caos. Então, é uma outra forma de realizar. Então, vocês vão criar um sigilo mágico, tá? Esse sigilo mágico, o que vocês vão colocar nesse sigilo mágico? Vocês vão, eu vou até colocar aqui. Por exemplo, vocês vão dizer o seguinte: supondo que vocês queiram que a pessoa se afaste do seu caminho. Então você vai dizer assim: eu desejo que fulano de tal se afaste do meu caminho para que eu consiga tal coisa. Uma promoção, ou seja o que for. Tá? Muito bem. Então, você vai escrever exatamente o que você deseja. A primeira coisa é escrever. Depois que você escreveu, você vai juntar tudo numa palavra só. Vocês vão eliminar as letras repetidas, tá? Mas vão manter as vogais para poderem pronunciar.
Então, isso não tem uma lógica, na magia do caos, isso não tem uma lógica exata. Você precisa ter fonética só naquilo que você vai, naquilo que você vai desejar, naquilo que você deseja. Você tem que criar uma palavra. Tá? Você vai criar uma palavra. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Então vamos criar uma palavra aqui, ó. Eu desejo que João caia no chão. Tá? Tá todo mundo lendo aí, conseguindo ler o que eu estou escrevendo? Só para vocês verem como é que funciona. Estão conseguindo ler aí? Dá só um ok para mim, para ver se hoje o sistema aqui não está conseguindo. Não? Tá. Agora vocês estão vendo ou não? Ah, tá. Então beleza. Então tá beleza. Então tá, tudo bem. Então, se um já viu, dois, eu sei que todo mundo está vendo. Então agora o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo, né? Aqui está a palavra. Ó. Deixa eu pegar aqui mudar a cor aqui. Agora nós vamos pegar aqui, nós temos aqui, ó, vamos tentar eliminar as letras e fazer uma injunção. Vamos fazer primeiro uma injunção para se tornar uma palavra só. Tá? Então vamos lá. Vou escrever aqui. Vamos lá. Então ficou assim, ó. Eu desejo que João caia no chão. Juntei aqui a palavra. Agora nós vamos eliminar as palavras repetidas, tá? Vamos lá. Vamos lá. O, de, e, o des, jo, que. Olha, a palavra formou assim, ó. Eu só eliminei o que estava repetido lá. Udes, joque, joacinok. Até ficou, já até tem um som fonético. Agora vocês vão acrescentar o sigilo Martem. O sigilo Martem é que vai dar a força mágica. Então, se de um lado vocês vão escrever, né, Udes, joque, joacinok, tem que ser uma palavra que vocês conseguem pronunciar. Tá? Se ela não desce para pronunciar, quando vocês eliminam, vocês podem fazer um arranjo, trocar uma letra de lugar, porque o que importa é que vocês sabem que o desjoque Joacinok é o quê? Eu desejo que o João caia no chão. Tá certo? Vocês já tem o objeto do desejo, já está. Então, vocês formaram aqui a palavra. Muito bem. Então, agora aqui, o que vocês vão fazer? Vão acrescentar a palavra Martem. Então vai ficar Udes, Jó, que, Joá, Si, Noque, Martem. Ficou desse jeito. Ok? Esse é um encantamento. Essa é a palavra de poder que vai fazer com que ocorra
tá? O desejo de vocês. Tá certo? Tudo bem. Atrás do papel vocês vão desenhar exatamente esse sigilo aqui, né? Sigilo aqui. Vocês vão desenhar esse sigilo que está aí, do jeito que está aí. Tá certo? Tudo bem. Daí o que vocês vão fazer é ativar o sigilo. Então vocês vão se concentrar. Na magia do caos, você tem que ativar o sigilo com algum tipo de fluido corporal. Pode ser saliva, pode ser fluidos sexuais, pode ser uma gota de sangue. Tá? Tanto faz. Então você simplesmente, sigamos que for a saliva, vocês vão pegar um pouco de saliva e passar, colocar em cima, tá? E no sigilo também. Tá certo? Tudo bem. Daí vocês vão pegar esse sigilo e vão colocar dentro de um saquinho de cetim preto já previamente preparado por vocês. Luta com um punhado de terra. Não precisa ser um papel sulfite, pode ser. Tá? Um papel sulfite mesmo. Mas o importante é que vocês façam escrevendo, tá? Uma caneta, pode ser uma caneta esferográfica normal. Faça escrevendo vocês mesmos, não façam em computador, faz vocês mesmos escrevendo. Tá? O sigilo ele é bem simples para vocês poderem fazer. Tá? Aí vocês vão ativar com um fluido, porque o fluido do nosso corpo ele tem a nossa energia. Então está o nosso objeto do desejo com a nossa energia magnetizando. É assim que funciona a magia do caos. Então vocês vão colocar num saquinho de cetim preto, juntamente com 3 punhados de terra, terra normal, qualquer terra, tá? Uma pedra de ágata, uma tesoura pequena, pode ser uma tesourinha pequenininha, tem até aquelas tesouras em casa de Umbanda, tem umas tesourinhas pequenininhas que para pôr em colar, pode até ser uma tesourinha daquela. E o sigilo, vocês vão colocar o sigilo, tá? Pode dobrar ele, dobra o papel e coloca. Daí você vai colocar, né, você vai enterrar isso próximo de um vaso que tenha uma pimenteira, tá? Ou num jardim, e você vai ter o cuidado de comprar aquela pimenta ornamental mesmo, aquela vermelha, tá? Qualquer floricultura vende. Se você não tem, você pode pegar um vasinho e coloca, e põe lá no jardim e tudo bem, tá? Então, o que acontece? Este é um gatilho de ataque para você colocar o mais na frente da sua empresa, na frente da sua casa, na porta da frente, mora num apartamento, se dá para pôr no corredor, você coloca, tem gente que ornamenta, né, o corredor, pode se colocar, então, do jeito que você quiser. Para quê? Porque automaticamente esse sigilo, qualquer pessoa que desejar alguma coisa contra você, em termos de magia, tá? Vai bater como se fosse, né, um muro energético. Vai bater e vai voltar. Se a magia sendo bem feita, bate e volta. Tá? Então, esse é o gatilho de ataque automático. Vai bater e vai voltar. Uma coisa que a pessoa desejou, bate e volta. Fazendo uso do feitiço do caos. Tá? Agora, quando você fez essa magia e você direcionou, por exemplo, essa magia para alguém, que significa que seja um inimigo seu, especificamente, porque você fez objetivando que o João caia no chão. Tá certo? Então, supondo que você fez para esse objetivo, você poderia colocar lá também. Eu desejo que qualquer magia contrária volte contra o agressor. Pronto, você faz sigilo e faz o mesmo processo. Agora, supondo que o João caiu no chão, deu certo? Então você tem que tirar, desfazer de novo, você pode fazer um novo sigilo, então um sigilo de proteção, ou refazer para alguma outra coisa que você queira. Mas é importante o seguinte, atingir o objetivo, se é um objetivo geral, proteção, pode deixar lá. Só que isto tem um prazo de duração, tá?
Você consegue a proteção por 3 meses. 3 meses tem que tirar de lá e tem que refazer de novo o processo. É o máximo de tempo que se dá para deixar. Tá certo? Porque com o tempo tudo vai estar se deteriorando. Aí você tem que refazer de novo. Tá? Eu diria até com menos tempo. Tá? Na magia mesmo se diz em 3 meses, mas que 1 mês ou 2 fez, pode refazer de novo, se é só para proteção. Se é para um objetivo específico, conseguiu, desfaz e faz de novo, ou então simplesmente desfaz. Tá certo? Não deixa a coisa lá, não esqueça a coisa lá. Tá? Alguma dúvida aqui? Entenderam direitinho? Não, depois que você desmanchou, por exemplo, supondo que você conseguiu rápido, o João caiu no chão. Tá? Então, você simplesmente desmancha e joga fora. Pega o papel, desmancha, rasga, foi você mesmo que fez, você abre o saquinho, desmancha e joga fora. Joga para fora. Tá? Não tem nada de despachar em água corrente, nem nada disso daí. Isso é uma outra coisa. A planta morreu, secou? Exatamente. Bem lembrado, viu, Jorge? A planta morreu, a planta secou, vamos refazer de novo. Porque aí ela absorveu uma carga contrária. Por incrível que pareça, essa planta, ela absorve muito. Por isso tem aquele ditado, né, da pessoa seca a pimenteira, que eu acho que todo mundo já ouviu falar. Então, realmente é incrível. Você entra uma pessoa... Eu, por exemplo, na minha loja, se alguém vier um dia aqui em Tambaú e visitar a loja da Montmartre, vai ver lá que eu tenho... Aqui eu tenho também no meu jardim, aqui perto da porta. E lá na porta, bem na porta de entrada, do lado esquerdo, tem lá esse sigilo feito com a pimenteira e algumas outras plantinhas. Tá? A pedra pode ser reaproveitada. Mas para a pedra ser reaproveitada, você tem que remagnetizar ela. O que você tem que fazer? Coloca ela com sal grosso, tá? Deixa ela numa noite de lua cheia, você deixa ela lá, ela remagnetiza, deixa uma noite inteira, ela remagnetiza e depois você pode reutilizá-la novamente. Quando você for fazer todo o processo, segura na pedra, segura no papel, tá? Segura e fala, você tem as palavras, né? Pode até anotar, tem a colinha ali, e fala as palavras, fala umas 3, 4, 5, no máximo 7 vezes, mentalizando aquilo que vocês querem. Porque é aí que a magia vai ser feita. Tá? Então é muito importante essa mentalização. Aqui tem uma coisa até que é importante que eu diga aí para vocês. Por incrível que pareça, o nosso material de arquivo dos nossos cursos, porque a gente é plagiado de todas as maneiras. O nosso material de arquivo já está sendo passado por aí. Tem gente já fazendo uso e plagiando em cima do nosso material de arquivos dos DVDs. Então, eu estou escrevendo o menos possível, o mínimo mesmo, e estou falando mais. Tá? Porque aquilo que eu escrevo, aquilo que eu escrevo, entendeu? Não aparece. Depois que sai, o sistema aqui ele apaga sozinho. Então, só serve para quando a gente está falando mesmo. Tá certo? Infelizmente é uma maneira da gente se proteger, porque não está fácil. Né? O pessoal gosta de levar vantagem, né? Deve ser uns petistas, né? No mínimo. Só pode ser uns petistas, né? Gosta de levar vantagem. Tá certo? Mais alguma dúvida? Estou à disposição para tirar a dúvida, porque, gente, tudo isso aqui funciona. Essa aqui funciona mesmo, para valer. Tá? Senhor Aloysio, alguma dúvida? Senhor Osmar? Senhor Leonardo, senhor Marcos, senhor Humberto. Então, beleza. Vamos em frente. Deve ter gente aí que a gente faz o curso aí, já só liga e vai assistir novela ou vai dormir e depois assiste. Se for direcionado para alguém, precisa ser um nome completo? Com certeza, Dalmaso. Com certeza. É importante que você coloque o nome inteiro e você tem que mentalizar, né? Você tem que mentalizar. Olha só, isso é um incremento, tá, nesse ritual. Mas há quem coloca, se puder colocar uma foto
fotinho da cara da pessoa junto no saquinho, pode colocar também, junto com o sigilo. Isso é um incremento do trabalho. Tá? Na hora que o senhor estava explicando, travou aqui. O que eu faço quando desfazer? Desfazer você pode jogar, ô bispo, você pode jogar simplesmente fora, sem nenhum problema. Tá? Rasga tudo e joga fora. Tá bom? Então tá. Tudo bem. Vamos em frente então. Se ninguém tem dúvida mais, todos já sabem, vamos em frente. Gatilho mágico. Criação de um ser artificial. Aliás, tem 2, hein? Vocês vão aprender hoje, que é bem legal. Criando uma forma. Um quadro ou uma escultura no biscuit, argila ou epóxi. Eu acho que a argila, o epóxi é mais fácil, o biscuit é mais fácil de trabalhar, porque não se pretende que sejam, né, que vocês sejam artistas, mas é importante que vocês estão criando um ser artificial que vai ser o servo de vocês, tá? Ele vai ser um gatilho mágico, tá certo? Então vocês estão criando esse ser, vocês estão dando vida para esse ser, tá? Então, a primeira imagem mental é como é que esse ser poderia ser. Aí aqui é o problema, né? Porque depois que você mentalizar e vir a imagem mental de como ele poderia ser, esse servo astral de vocês, tá? Vocês têm que ou fazer um quadro, ou fazer uma escultura, ou na argila, como vocês quiserem. É aquilo que eu digo, quem tem, né, a faculdade artística aí na veia, vai fazer até um negócio bacana, né? Como o seu Humberto aí, que é um artista. Né? Mas quem não tem, né, fazer o quê? Vai se sacudir do jeito que dá, tá certo? Então fazer o mais próximo possível da sua imagem mental. Então você está pensando, você está criando um servo astral para você, tá certo? Sobre isso aqui, eu quero dizer que dá até para colocar e fazer este trabalho, colocando um ser até espiritual como um servo astral seu. Para vocês terem uma ideia, eu quero ilustrar, porque eu fiz exatamente isso. Bafomé. Bafomé, todo mundo vivia me falando, Bafomé não é muito bom trabalhar com as energias, tá? Com as energias, sua tela está no gatilho das finanças, legal. Então, com as energias de Bafomé, que Bafomé se volta contra os seus criadores. De fato, os templários foram destruídos. A ordem templária, que eu pertenci à Ordem Civil e Militar dos Cavaleiros do Templo, foi destruída, tá? Foi destruída totalmente, perdeu o arquivo, foi inundada pelo rio Tietê, era perto da ponte da Casa Verde, enfim. Tá? Teve até um lance de previsão aí, mas o dono era tão egóico que ele não deu atenção porque eu falei para ele. Mas enfim, não protegeu. Pessoal que trabalhou com o Bafomé na Ordo Bafometes se ferraram. O dirigente da Ordo Bafometes se ferrou também. Morreu na merda, acho que morreu, se eu não me engano, na miséria. Enfim, Bafomé é uma péssima energia. E o pessoal tem uma mania, né? O cultista tem uma mania até de tatuar a imagem de Bafomé. Tá? Acontece que esse ser, que é, na verdade, uma representação, poderia ser até uma representação de Lúcifer, né? Está todo paralisado, mexendo só um dos olhos. Que? Eu? Só os olhos? Ok, a minha imagem? Deve ser aí o teu... Ah, sim, perdão, Aloysio. Fundador, né? Fundador, todo paralisado, mexendo só os olhos. Eu estava vendo eu aí, só mexendo os olhos, estava achando estranho. Entendeu? Então tá aí, até o Aloysio está falando aí, está ilustrando. Então, mas o que eu fiz? Eu pintei um quadro, eu conheci o sigilo do Bafomé, eu peguei, colei, pintei o quadro de Bafomé, eu falei, eu vou criar um servo astral utilizando a energia do Bafomé. Colei o selo no verso do quadro, com vela, selei com vela, tá? Vela de sebo, né? Fiz um ritual,
convoquei a entidade e ela começou a me servir. Pouco tempo depois ele se voltou contra mim, começou a atacar a mim e o pior, começou a atacar os meus filhos, as crianças. Eu tive que destruir, não só o quadro, como tive que destruir a energia da entidade. Não bastou destruir o quadro, por incrível que pareça. Uma vez que você abriu o portal, se estabeleceu a entidade, ele veio, olha, massivamente, ele serviu muito bem. Um monte de coisas que eu pedi, ele atendeu. Depois parece a história do mestre desejo, ele começou a se voltar e fazer tudo ao contrário. É impressionante, mas foi uma experiência que eu tive que passar, né? É aí quando alguém me falar que cultua Baphomet, eu falei, amigo, pelo amor de Deus, sabe, larga a mão disso que é besteira. Tá? Você não sabe o que você está cultuando. Recentemente um rapaz, conhecido no meio, aí eu não vou citar nomes, mas é muito conhecido aí no meio ocultista, é ocultista também. Eu fiz esse alerta para ele. Ele tinha um altar com um Baphomet enorme, entrou pelo cano. Entrou pelo cano. Eu conheço outros casos, e tem gente aqui no nosso meio aí hoje, que conhece outros casos também de gente que cultuava Baphomet e entrou pelo cano, infelizmente. Tá? Agora, você pode ter uma representação. Baphomet, ele é um ser andrógeno, uma representação de uma divindade. Poderia até representar Lúcifer, a besta interior e tal. Mas se for trabalhar com a energia Baphomet, porque é um ser, uma egrégora, você está ferrado, está lascado. Tá ferrado mesmo. Tá certo? Então, já ilustrar, mas o trabalho que foi feito é um trabalho como esse aí. Só que esse vocês estão criando um ser novo, um ser diferente. Então esse ser, o que ele tem que ser? Subserviente a vocês. A primeira qualidade que ele tem que ter. Servidão total a vocês. Lembre que ele vai ser criado com a essência de vocês. Então ele é um servo total de vocês. Não pode se voltar contra vocês. Tá certo? Na dúvida, é melhor não fazer. Mas, por isso em mente. Você está projetando, né, o seu pensamento para a criação de um servo astral. Tudo bem. Criando um nome, você vai ter que criar um nome para ele, e esse nome pode vir na sua cabeça, enfim, você vai ter que bolar um nome para ele. Qual é o nome? Sei lá, qualquer um. O nome dele vai ser Astra, pronto. Qualquer nome, veio na cabeça agora. Não importa o nome, tá? Eu não recomendo que vocês peguem um nome já de daimons e coisas existentes, porque senão vocês vão acabar ativando a entidade em si e isso não vai ser interessante, tá? Tome cuidado de pegar um nome, bola, põe no São Google lá e vê se não já existe, porque às vezes vocês podem estar até captando uma entidade mal intencionada, e olha, não pense que não acontece, e está jogando o nome na cabeça de vocês para vocês verem. Já aconteceu. Tá? Então põe o nome no São Google lá e vê se não tem nenhuma entidade com esse nome, né? Nenhum daimon, porque... Tá certo? Daí vocês vão mentalizar. O interessante desse trabalho é que você criou o quadro de escultura, tá? Você vai escrever junto com esse símbolo aí, que é o símbolo da vida. Tá? É o símbolo da manifestação, o símbolo da proteção. Ali tem. É um símbolo hebraico que inclusive aí o pessoal usa em radiestesia tal, tem, mas ele é um símbolo de energia, para captação de energia vital. Tá? Então aí vocês vão fazer o quê? Uma mentalização no plano astral, para criar, né, forma ao ser. Então como é que você vai fazer isso? Você vai mentalizar os 4 elementos. Pensa nos 4 elementos. Tá? Gasoso, líquido, tá? Sólido e calor, fogo, energia. Tá? Terra, ar, fogo e água. Certo? Então, você está só fazendo um trabalho mental, presta atenção. Você está pensando no nome dele, você já colocou, você vai começar a fazer a mentalização. Você vai dar forma para ele, conforme você deu a forma que você queria que ele tivesse no quadro que você pintou ou na estatueta que você mesmo esculpiu.
Então você vai dar a forma para ele. Você vai mentalizar o primeiro elemento. Tá? Então, o primeiro elemento água. Tá? Então, líquido. Dá a forma líquida para ele. Como se ele se formasse. Ar. O ar sopra. Transforma ele em gelo, por exemplo. Terra. Ele vai solidificando. Né? Vai se tornando como se fosse uma pedra, enfim, mineral, terra. Tá? Fogo. Então, o fogo vai acabar parando as arestas e formando o ser do jeito que você gostaria. Basta apenas um trabalho mental. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Bom, então você não consegue fazer magia nenhuma. Porque é só uma brincadeira. Você não conta carneirinho para dormir? Você não pensa um carneirinho pulando a cerca? Você está fazendo um trabalho mágico mental. Tá certo? Então, é um trabalho mágico mental que você está fazendo. Você está criando ele dentro dos 4 elementos. Daí o que você vai fazer? Depois que você criou a imagem mágica mental, você vai consagrar a imagem ou o quadro nos 4 elementos. Você vai pegar o quê? Um incenso, tá? Um copo d'água, água mineral, tá certo? Um copo com sal, sal grosso, tá? E uma vela. Pronto. Isso está representando os 4 elementos. Tá? Aí você vai, supondo que é um quadro, toma cuidado, não vai botar fogo no quadro, né? Toma muito cuidado com isso. Mas dá para passar rapidamente, seja lá o que for, rapidamente pela chama da vela, né? Passa no incenso primeiro, né? Joga um pouquinho de água, aspergindo, tá certo? Pega o sal grosso, joga também, tá certo? Então, você passa ele pelos 4 e a chama da vela, rapidamente. Eu consagro pelo poder dos 4 elementos para que você ganhe vida. Esta é a mentalização. Mentalização dos 4 elementos. Tá? Então, você está consagrando a imagem dos 4 elementos. Tá? Tanto ou no corpo da escultura, que aí você vai pôr internamente, se for uma escultura, né, o nome, tá, dele atrás do verso desse símbolo, símbolo da vida, tá? E se for um quadro, você simplesmente vai colar com a parte do nome dele virado para o quadro, né, com o selo, e vai colar com vela de sebo no verso do quadro, tá? Gerando a vida. Então você vai. Aí você já fez tudo, consagrou. Na frente do quadro ou da estatueta se acende uma vela de sebo, oferece alguma coisa que tenha sangue vital, então um bife cru, por exemplo. Convoque ele para o trabalho. Por exemplo, trabalho de proteção e trabalho de contra-ataque. Eu coloquei Bafomé aí com 3 asteriscos, eu estava só querendo contar a história do Bafomé, foi por isso que eu pus aí. Tá? Então você pode convocá-lo para algum trabalho. Trabalho de proteção e contra-ataque espiritual ou até ataque espiritual. Né? Lembre sempre do que eu falei. Ele vai ser um servo. Mas pense o seguinte. Você está começando um trabalho. Você está começando um trabalho mágico. Então não vá com coisas muita sede ao pote. Não peça coisas grandiosas. E não esqueça jamais que qualquer pessoa que você, de repente, determinar com que ele ataque, né, tem suas defesas também e pode reverter o processo contra você. E, às vezes, a entidade não tem energia suficiente para poder brecar, né, um ataque muito forte desferido contra você. Então, quanto mais você fizer uso, trabalhando a entidade, principalmente no começo, para proteção, ela vai ganhando mais força. E você vai conseguir conversar com a entidade. Ela vai conversar com você. Então, que ele se haja como oráculo, que ele te dê alertas para coisas que são importantes na sua vida. Enfim, você vai determinar o que é que você quer que essa força espiritual faça. Tá? E ela vai criar força. Isto é um ser elementar. Agora o que acontece?
Este símbolo que vocês viram tem que desenhar também? Também. Pode dar várias ordens? Ô Marco, é o que eu estou acabando de dizer. Comece uma coisa por vez, né? Não começa a dar 1000 determinações para ele, porque ele vai estar, ele está adquirindo vida, tá certo? Ele está adquirindo vida. Então, você criou a imagem mental dele e tal, né? Então vai devagar. Então não esqueça, aquilo que você determinar, toma cuidado, porque pode ter, né, de repente, uma retaliação. Então toma cuidado com a questão de ataque astral, principalmente uma entidade que está começando, está ganhando vida. Uma coisa interessante é que Franz Bardon ele fala sobre essas criações desses seres, só que ele tem um outro sistema de ensinar isso daí, mas ele fala uma coisa que é muito importante. Ele falou, olha, não se esqueçam que se vocês vierem, né, a morrer no meio do caminho, do lado de lá você chama o seu ser elementar e absorva ele para a sua estrutura anímica, coisa que você pode fazer a qualquer momento. Eu te absorvo para a minha estrutura anímica e você suga ele para dentro de você, porque ele é parte de você. Então, ele fala isso daí, por quê? Porque o mago, se ele vier fazer a transição, né, ou seja, bateu com as 10, ele tem a obrigação de fazer isso daí, porque senão ele vai criar um ser que vai se tornar uma larva astral, potente, por sinal. E que, se não sendo mais dirigida por ninguém, vai buscar o quê? Energia vital alheia para poder se manter vivo. Então você criou aí um vampiro astral elementar, ganhou vida e vai embora. No processo dele, ele também vai continuar vivendo, ele vai em frente. Tá certo? O pensamento tem forma, né? Então tá aí, um ser desse também pode criar forma e vida, etc e tal. Tá certo? Quanto a incenso e vela tem algo específico? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu acho que sim, é muito importante você alimentá-lo, né? Você vai alimentar esse ser, né, com a energia, né? Então você vai pedir uma coisa nova, faz lá essa pequena oferenda, deixa de um dia para o outro e depois pode descartar normalmente. Tá certo? O incenso, eu acho que os incensos bons são mirra, né? Principalmente beijoim, né? Mas esse incenso, na verdade, ele é só para representar. No caso, ele vai estar representando o elemento ar. Tá certo? Mais alguma dúvida? Esse ser pode se tornar tão forte a ponto de barrar um ataque astral? Pode. Pode. Pode chegar com o tempo. Ele pode chegar. Então, o que eu estou dizendo? Você vai dando atividade para ele, devagar, vai trabalhando, né? E você vai tendo, conforme vai colhendo os resultados, ele vai ganhando força, né? Então é assim que acontece. Tá? Mais alguma dúvida? Então beleza. Então podemos seguir em frente, né? Então vamos lá. Não. Você vai fazer o símbolo em papel mesmo. Não precisa ser couro, não. Pode ser no papel. Não tem problema. Pode até ser, se tiver couro, né? Pode até, de repente, se quiser fazer em couro, pode também. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, a gente segue em frente aí. Então tá. Beleza. Tá aí, São Humberto, olha aí. Gatilho mágico para finanças. Um vaso de latão dourado. Uma pedra citrino. Tá? Isso aí é bom para colocar no negócio, né? Citrino. As ervas que você coloca junto, dentro, né? São ervas secas, tá?
louro, alecrim, anis estrelado e cravo da Índia. Qualquer casa de ervas você consegue comprar isso. 7 moedas douradas, sal grosso, 7 dentes de alho. Esse dente de alho ele não vai ficar misturado no sal, ele vai ficar em cima, tá? E uma maçã. No vaso, vocês mandam fazer uma gravação. Qualquer pessoa que tenha uma maquininha pode fazer essa gravação aí no vaso, desse símbolo. Tá? E você vai fazer, né, uma simples consagração em latim, que eu te consagro para que adquira propriedades mágicas e místicas. Né? Então, é uma simples consagração em latim, ut accepias tibi consagro mágica, mística e acceptis bonis antiqui. É uma consagração que você faz e a maçã, quando ela apodrecer, porque você vai colocar em cima, você tem que trocar. Aí você coloca outra maçã. O dente de alho também secou, você coloca outros 7 dentes de alho. Pode fazer um enfeite, como se fosse um enfeite. Né? Pode colocar os dentes de alho, uma maçã no meio. Né? Quem olhar aquilo vai achar que é alguma coisa tipo Feng Shui, coisa assim desse tipo. Tá? Mas também cada um acha o que quiser. Tá? Isso aí é muito, muito bom para abertura de caminhos. Tá? Para limpar o ambiente, puxa toda a energia negativa do ambiente, porque você pega, por exemplo, um vaso de uns 20 centímetros, vai ter bastante sal grosso ali, né? Então vai puxar mesmo, vai puxar. Tá? E vocês podem, inclusive, né, a cada 3 meses dar uma trocada, troca aquele sal, põe outro sal, porque ele vai estar puxando muita energia. Tá? Citrino não tem especificação, você pode colocar quantos quiser. Eu gosto de 3 ou 7. Na verdade, você pode colocar 7, junto com as 7 moedas douradas, 7 dentes de alho. Então você pode enfeitar ali. Tá certo? Muito bem. Alguma dúvida aí? Então tá aí um gatilho. 7 é melhor. Então esse é um gatilho mágico para finanças que você faz para colocar no seu ambiente de trabalho. O sal não cobre tudo, não. O sal você mistura só com as ervas, tá? O restante você dispõe mais ou menos em cima. Organiza, né? Deixa bem arrumado. Tá certo? É um bom canalizador. Imagina, ele tá desse tamanho assim, ele vai puxar mesmo aquela carga mais nociva que a gente recebe no trabalho da gente e fica um adorno, uma peça bonita, né? Você pega tipo um baldinho assim, né? de latão, né? De cobre pode ser também. É bonito, né? De cobre pode ser. De latão, cobre também, tá? Cobre também é ótimo. Canela é bom. Canela, cravo e canela é bom para finanças. Certo? Isso, aí você organiza do jeito que você quiser. Pode ser criativo. Tá? Você não tem muito mistério não, é apenas um gatilho, um canalizador para canalizar toda a energia nociva do local e desimpedir os negócios ali no primeiro momento. É excelente. Tá? Depois aí não esqueçam de trocar, né? Se também passou um mês, aí a coisa está muito pesada, é a hora de trocar. Aí vocês já trocam tudo de novo, troca o sal, né? De novo, tá certo? Tudo bem. Então vamos em frente. Esse é o presente. Esse é o maldito presente, que é um gatilho mágico também que você cria. É um objeto que ele fica enfeitiçado, tá?
ele pode ser qualquer objeto, qualquer coisa, pode ser uma caneta, pode ser qualquer coisa, mas que seja claro que isso aí é essencialmente um gatilho mágico para ataque. Ele é destrutivo mesmo, tá? Então é um encantamento muito forte, né, que você faz com os caveiras, tá? Então esse é um encantamento, tá? É o ofó. Então esse é um encantamento que você vai fazer em cima do objeto com o qual você vai presentear aquele que você está dirigindo um ataque, tá? Então o que você vai fazer? Você vai ter que dar um jeito de arrumar um pilão. O pilão, todo mago tem. Quem vier aqui na IE vai ver que na minha cozinha ali tem um pilão. Então todo mago tem que ter um pilão, por quê? A palavra mag, inclusive, já vem disso aí, maceração, né? De ervas e tudo. Então o que vocês vão fazer? Minerais, vegetais, que vocês possam, né, macetar ali, parte de animal, não importa o que, tá? E então essas partes, eles vão ser macerados e depois de consagrado aos caveiras, vai ser soprado no presente que se pretende dar para a vítima. Então, o que utiliza, tá, desses minerais? Primeiro, pemba preta. Pode ralar a pemba. Tá? Ossos de qualquer tipo de animal. Qualquer tipo de ossos. Ralar também. Chifre. Ralar também. Isso aí você encontra em qualquer casa de artigos religiosos de Umbanda, essas coisas, você encontra essas coisas. Cascas e dentes raspados, também raspar. Pelagem, penas, couro, pele. E essa parte aí vocês têm que torrar. Tá? Põe lá e põe para torrar. Torrar até virar pó. Tá? Aí quando você tiver tanto o pó das cascas, os dentes, né, a pelagem, as penas, o couro, torrou tudo, vai se transformar numa espécie de pó. Aí você vai pegar e vai fazer uma oferenda para os caveiras. Faz para o Exu Caveira, por exemplo. Quer dizer, uma pinga, bifes. O bife que você oferece para eles é um bife que você coloca azeite de dendê, farinha de milho biju, aquela em pedaços, tá? Acende o charuto e vela preta, né? A Totô, seu João Caveira, seu Exu Caveira, não importa. A Totô, seus caveiras, estou fazendo aqui essa oferenda, tá? E eu quero que aí enquanto você está moendo, você está fazendo a saudação e moe, enquanto você moe, está pensando na pessoa que você quer que aconteça alguma coisa. Aí você vai pedir o que você quer que aconteça. Mas exatamente, você fez a oferenda, saudou o Exu, Totô, seu João, salve as vossas forças, estou fazendo essa oferenda porque eu quero que aconteça isso, né, as propriedades mágicas nesse meu pó para que eu consiga fazer um encantamento que eu vou presentear a vítima. E vai mexendo e vai pensando. Tá? Você vai mexendo e vai pensando. A magia ela funciona desse jeito. Você vai, quando você está moendo ali, está macetando, aquilo vai se resumir, vai virar um pó. Né? Você vai virar um pó. Você vai pegar o objeto que você pretende dar, pensa na pessoa, pensa em tudo aquilo que você, né, os caveiros e tal, e vai, soprou em cima do objeto. Pode ser qualquer objeto. No meu livro Spellbook, a primeira história, para quem leu, numa bruxa, ela presenteava as pessoas com peças de ouro, e por incrível que pareça, até cruz de ouro, coisa assim, ela dava muitos presentes caros. Ela dava o presente e a pessoa caía doente. Já estava um gatilho naquela peça. Então não é um feitiço. Porque, entenda o seguinte, o feitiço é uma coisa que você coloca. Você pega, né, você vai fazer o feitiço, então você tem que ter o que é um testemunho, tá certo? Então você vai colocar o testemunho, você vai colocar as coisas que você precisa ter, você vai montar aquele feitiço, vai embalar e coisa e tal, vai pôr num caixãozinho. Isso é um feitiço. Tá? Isto aí não, esse é um gatilho. Porque
Pode ser qualquer coisa que você der para a pessoa, pode ser qualquer coisa mesmo. Agora presta atenção no que você vai dar, porque você soprou, né? Você vai dar uma roupa, você soprou aquele pó na roupa, a pessoa vai perceber, né? Então tem que pensar o que você vai dar. Agora pode ser qualquer tipo de objeto. Soprou não importa que vai cair, né? Não é para dar o objeto cheio de pó. Eu quero que vocês entendam. Só que é o sopro seu. Com aquilo lá, vai magnetizar. Daí você põe bonitinho, né? Um presentinho, né? O presente de grego, tá certo? Funciona mais se vocês colocar o Morutu Cruzeiro junto na caixa, que a pessoa abrir lá ganha um beijinho da Morutu Cruzeiro. Mas se não der para pôr, vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Então esse aí é um feitiço e infelizmente isso aí acontece muito. Toma muito cuidado com o que vocês ganham e de quem. Eu já pessoas, olha, até livro, a pessoa ganhou um livro de magia e estava enfeitiçado. O livro estava com um gatilho para atingir a pessoa. Acredite só, né? As coisas, a oferenda dos caveiros você deixa de um dia para o outro, tá? Eu descarto normalmente, porque às vezes é difícil você levar, mas você pode, se você tiver facilidade de jogar na água corrente, você joga, senão você descarta normalmente. Para mim o importante é o momento. Você fez, consagrou, eles estão assimilando a essência daquilo. Faz com vontade, faz, né, direcionando o pensamento e creia, eles vão agir. Eles vão agir. Os elementos animais listados. Isso aí você, como eu disse, você vai numa casa de umbanda, você acha osso de bicho, chifre, você acha cascas, porque tudo isso aí é orgânico, né? Isso é orgânico. Essa parte orgânica é que vai ser magnetizada. Quando ela é magnetizada com a força dos caveiras, você jogou, né, em cima da pessoa. Então esse aí é o famoso encantamento Ofó, né? E a maceração chama-se Etu, né? E é isso aí. Esse é o feitiço, o gatilho com feitiço. Pode mover as coisas dentro de casa, tem que ser fora? Depende, você vai fazer isso na sua cozinha, né? Se você puder fazer num lugarzinho mais afastado, eu acho que não é legal, né? Você está lá macerando, principalmente a hora que você estiver vibrando o pensamento, aí você tem que fazer do lado de fora, né? Tem que fazer num lugar externo. Eu acho, na hora que você está macerando, né? Você já está preparando tudo, seria um lugar mais adequado, um lugar externo, né? Então, melhor se tiver, exatamente, fora de casa é melhor. Então, principalmente a hora que você sopra aquilo lá também, né? Que seja no ambiente externo, né? Vai, né, soprar dentro da tua casa aquele pó ali, porque está magnetizado com uma energia de ataque, né? Você está criando um gatilho de ataque. Para que a pessoa receber, ela vai receber influência daquilo que você está querendo. Agora, entenda que você pode, né, pedir o que você quiser e magnetizar com o desejo que você quiser, entendeu? Então, simplesmente a pessoa pode até no gatilho, nesse tipo de gatilho, colocar para a pessoa se afastar da sua vida, enfim, né? E se ela tentar que ela fique doente, enfim, ela não se sinta bem, tem muita coisa que você pode pedir, tá certo? Esse é um gatilho muito forte e funcional, né? Agora, eu penso sempre nisso, né? A questão de ataque e defesa. Às vezes você está atacando, você está se defendendo de alguém que está realmente atacando, né? Então eu, nessa hora, eu não sou condescendente, não. Eu ataco para valer. Se eu estou recebendo um ataque, eu vou contra-atacar. Vou ficar esperando o quê? Ficar doente, cair numa cama? Não é verdade? Então é isso daí. Certo? Pode deixar no cemitério, Leonardo, com certeza. Se você tiver essa facilidade, eu nem tenho falado muito nisso, né? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade.
né, de deixar num cemitério, mas pode deixar, com certeza. Tá bom? O efeito será somente no alvo, pode afetar qualquer pessoa que tocar o objeto. Não, ele é um gatilho para a pessoa. Afeta a pessoa mesmo, é um gatilho direcionado para a pessoa. Né? Já vi, olha, caneta, já vi, olha, tem tanta coisa. Né? Imagina até o objeto de uso, né? Objeto de uso, né? Um óculos de sol, sei lá, imagina só. Né? A criatividade dos feiticeiros aí é grande nessa hora. Tem muita criatividade. Ao invés de dar um objeto que a pessoa vai fazer uso, né? Imagina só que a mulher, a bruxa lá do meu livro, ela chegou a dar uma cruz de ouro para a pessoa com esse gatilho. E a pessoa caiu doente usando a cruz. Porque a cruz tanto faz, né? A cruz, o símbolo, não diz absolutamente nada. Absolutamente nada. É o magnetismo do objeto que vai fazer alguma coisa. Né? Então, pouco importa o que seja. Né? Como eu falo, né? Um pantaco, se ele não for consagrado, ele não tem valor nenhum. Né? E não adianta eu consagrar para vocês, meter minha mão e depois mandar para vocês. Por isso que quando eu compro um pantaco comigo, eu mando a consagração para a pessoa fazer. Porque depois que fez a consagração, ninguém pode tocar. É só a pessoa. Quem já viu, que já veio aqui, viu nos cursos de Goiás, as pessoas compram algumas coisas aí na loja, a gente faz a consagração e fala, ó, cada um pegue a sua peça. Né? Certo? Então vai. Vamos lá que a gente está terminando o curso, mas estamos atingindo... Este gatilho é um gatilho que eu fiz, que eu tenho aqui feito na nossa loja aqui. E eu vou contar o que aconteceu antes de falar do gatilho. Eu estava aqui, para quem conhece aqui a IE Caminhos da Tradição, vai ver que eu tenho aqui a minha sala, que é a sala de aula. Essa que vocês estão vendo aqui é a própria sala de aula que eu uso como escritório, e ela fica adjunta à lojinha de entrada que vocês já viram na figura, para quem não conhece. Tá? Então daqui tem uma porta de vidro que eu enxergo quem está olhando até a vitrine, dá para mim ver. Então eu geralmente fico sentado aqui quando estou trabalhando na IE, fico exatamente aqui, porque eu gosto de ficar entrosado com tudo que está acontecendo. Então eu trabalho aqui mesmo. Né? Tenho meu escritório fechado, mas quando eu estou aqui, eu estou trabalhando e olhando tudo que está acontecendo por aqui. E, determinado dia, tinha 2 caras olhando na vitrine. E a minha entidade, né, o espírito familiar que a gente tem, falou, olha, cuidado que você vai ser assaltado. E os 2 realmente entraram na loja e um deles já veio assim, né, um pondo a mão assim aqui na boca, outro porque eles viram que tinha câmera. Então eles já estavam se escondendo já. Né? Outro até puxou a camisa assim. Ô tio, vai busca um copo d'água aí. Vai buscar um copo. Que porra de copo d'água nenhuma, moleque. Sai daqui agora mesmo, não sei o que tal. E eu tenho esse gatilho. Tinha um incenso queimando, e o incensário, até eu brinco, né? Porque o incensário parece o Bob Marley. Ele é o Bob Marley, aliás, deitado assim. E você coloca na boca do Bob Marley, tem o incenso. Acho que tem até na loja para vender. Né? Aquele incenso, ele esfumaçou de um jeito tão grande, e os 2 moleques começaram a tossir. E era um cheiro gostoso, mas eles começaram, nossa, que cheiro desgraçado, que fumaça maldita e não sei o quê. Falei, sobe daqui vocês 2, e eu falei, né? E os 2 saíram, aí fez uma fumaceira, né? Por quê? Porque é um gatilho que eu vou ensinar agora para vocês. Tá? Um gatilho que se faz aí com seu pedra negra. É um outro Exu. Ingredientes: folha de jurema, espada de Ogum, folha de aroeira, alfazema, benjoim e mirra. Tá? Oferenda para o seu pedra negra. Então, a oferenda é a mesma coisa.
bife com azeite de dendê, farinha de milho, charuto, tal, né? Pedindo a sua pedra gatilho de poder e proteção. Você vai pedir para ele. Falei, estou te fazendo essa oferenda para buscar a minha pedra de gatilho e proteção para o meu ambiente. Daí o que você vai fazer? Você vai juntar os galhos de Jurema, da Aroeira e espada de Ogum e faz uma espécie de vassoura. Daí você vai passar no lugar que você está criando o gatilho para proteger, por exemplo, no caso da minha loja aqui, nos cantos da loja, você bate nos cantos, tal, todos os cantos da loja. Depois que você bateu nos cantos, tá? Aí você vai misturar alfazema, bejuim e mirra no braseiro e vai defumar esses cantos que você bateu. Pega o resultado disso tudo, você vai até uma encruzilhada de terra e despacha tudo no local, inclusive a oferenda do seu Pedra Negra. Na hora que você estiver lá, você vai procurar uma pedra escura. E você vai achar uma pedra escura. É o amuleto concedido pelo seu Pedra Negra. Aí você vai trazer esse amuleto para deixar ele como um gatilho na sua loja. E coisas podem acontecer para driblar, inclusive, um assalto, como aconteceu comigo aqui na loja. Alguma dúvida aí? Isso é bem legal, né? Mas que foi engraçado foi, pessoal. Foi muito engraçado ver os dois tossindo, feito doido, com a fumaça do incenso. Realmente foi muito bacana. Alguma dúvida? Fácil. Beleza. Então tá. Então vamos para o último agora, para terminar a nossa noite. Essa consagração é uma consagração gatilho de poder egípcio, tá? É uma proteção pessoal que você vai fazer. Tem toda, né, um recital. Tem, acho que necessidade de eu ler todo o recital. É um recital muito bonito, certo? Que você vai fazer colocando num saquinho de cetim branco. E você vai pedir para bordar nesse saquinho o selo de Horus e conservar esse saquinho junto com você, perto do seu corpo. Um gatilho de proteção para você. É muito poderoso. Tá? Se vocês começarem a ler, vocês já vão ver que é um ritual de muito poder. Tá? Só que quando você pega, se está escrito no papel, você vai dobrar ele, vai colocar nesse saquinho com o olho de Horus. Então, quando você for ler, você se concentra. Pode acender um incenso, uma vela, pensar na imagem, né, de Tote, por exemplo. Tá? Que Tote, que é cheio de palavras de poder, venha para soltar essas bandagens, mesmo as bandagens de 7 que me prendem a boca. Ora, a respeito das palavras de poder e de todas as palavras que possam ser proferidas contra mim, possam os deuses resisti-lhes, e cada um da companhia dos deuses oponha-se a elas. Está aí a proteção já começando a ser formada. Eis que reúno a palavra de poder onde quer que esteja, e de qualquer pessoa com quem esteja, mais rapidamente que os galgos e que a luz. Ao crocodilo que vem para levar as palavras de poder do morto, eu digo, retrocede, retorna, volta, ó crocodilo demônio Sui. Não avançará sobre mim, pois eu vivo por causa das palavras de poder que tenho comigo. O céu tem poder sobre as suas estações, e as palavras têm poder e têm domínio sobre aquilo que possuem. Minha boca, portanto, terá poder sobre as palavras de poder que estão nela. Estou vestido de cá, e estou totalmente de posse de tuas palavras mágicas, ó Ra, as quais estão no céu acima de mim. Minhas palavras de poder são minha mensagem a ti. Eu brilho do barco de Sequete. Eu sou Horus, filho de Ísis, e vim para ver meu pai Osíris. Tornei-me o espírito em minhas formas, ganhei maestria sobre minhas palavras de poder. E foi-me decretado
decretado um ser espírito. Salve tu que cortas cabeças, cortas testas, tu que pões de lado a memória de coisas malignas da boca dos espíritos, por meio das palavras de poder que eles trazem dentro de si. Não permitas que minha boca seja fechada rapidamente por causa das palavras de poder que tens dentro de ti. Retrocede e parte diante das palavras que a deusa Ísis proferiu quando viesses lançar a lembrança de coisas malignas na boca de Osíris. Que o sangue de Ísis e os poderes de Ísis e as palavras de poder de Ísis tenham o poder de me proteger. Eu sou Thoth, o predileto de Ra, o Senhor da força, que leva um final próspero àquilo que ela faz. O poderoso com palavras de poder que está no barco há milhões de anos. O Senhor de leis, o dominador das tuas terras. Pronto, muito bonita aqui o recital. Põe no saquinho, carrega no corpo, sempre que vocês quiserem sentir que precisam de proteção, basta ler, então vocês vão ter um gatilho pessoal aí com vocês. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí do curso, tá? A gente vai estar jogando no YouTube em breve. E alguma dúvida no curso, alguma coisa aí que vocês queiram? Se tiverem, então tá bom. Eu agradeço aí a presença de todos e vamos em frente. Qualquer dúvida também pode escrever para mim aí que a gente responde. Uma boa noite a todos. Obrigado.